queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição de número 11, que oportunidade especial Deus nos tem dado a cada semana de juntos estudarmos a sua palavra. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e quero deixar aqui mais uma vez a minha motivação para que você se inscreva no link que aparece aqui na nossa tela, porque ao fazê-lo, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto à lição, sem perda de tempo, você chega na lição. E também vai receber as novidades e notícias da Safeliz. Fica também aqui a nossa motivação para você curtir a nossa página, para você enviar o seu comentário, os seus pedidos de oração, e assim formamos uma grande família orando uns pelos outros, além de sabermos que a Safeliz mantém uma equipe de intercessores que ora e apresenta a Deus os pedidos aqui postados. Fica também a nossa motivação para a ação de compartilhamento. Muita gente só recebe a lição se você compartilhar. Então, compartilhe a lição, alcance pessoas que de outra maneira não seriam alcançadas com o conhecimento e o estudo da palavra de Deus. Lição de número 11, o que mais eu poderia ter feito é o título. Então, como sempre fazemos, vamos curvar a fronte, pedir a bênção de Deus, a guia divina para o estudo desta semana. Senhor nosso Deus, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos guie no estudo desta lição. Que o Senhor nos capacite a ter as compreensões necessárias e que elas falem ao nosso coração, estas lições preciosas, trazendo paz, alegria e esperança para cada um de nós. Esta é a nossa prece que apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título, o que mais eu poderia ter feito, está baseado no texto de Isaías 5:4, a pergunta completa que aparece em Isaías 5:4, que nós vamos considerar na lição da terça-feira, é esta: o que mais se poderia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Nós vamos voltar a esse texto na lição da terça-feira. O verso para memorizar vem de João 18:37, que nós vamos considerar na lição de domingo, mas ele diz assim: Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Declaração importante do Senhor Jesus que voltaremos na lição de domingo a considerá-la. A lição, o autor traz aqui uma historinha de uma revista que publicou que um menino, um órfão por nome Denis, lá nos tempos da Idade Média, em algum momento ele foi separado dos seus pais adotivos. E aquele menino, esse menino Denis, cresceu e continuou sua vida com uma postura odiosa, muito raivosa contra o rei, até que, tempos mais tarde, ele soube que o rei havia feito a separação do menino e dos seus pais, a quem nunca mais ele viu, para que ele tivesse a sua vida preservada por causa da peste negra. A partir desse momento, ele foi libertado daquele sentimento de ódio, de incompreensão que marcou tanto a sua vida. Muitas pessoas, ele faz a aplicação, veem Deus desta maneira. Da mesma maneira como Denis considerava o rei antes de saber as motivações do rei. O mal que testemunharam, a dor que tiveram que experimentar, levaram muitas pessoas e levam ainda muitas pessoas a odiar, a detestar as atitudes que supostamente eles atribuem a Deus. Então, vem duas perguntas que o autor faz. Onde está o Senhor quando há sofrimento? Segunda pergunta. Se Ele é bom, por que existe tanto mal? Veja que ao longo da lição, o autor faz várias perguntas, desde a lição introdutória, a primeira lição, as quais ele não responde. Mas ao longo do trimestre, ele foi nos dando argumentos e compreensões
para que pelo menos nós pudéssemos diminuir as nossas dúvidas, ter uma clareza do amor e da justiça de Deus e ter compreensão de quem é o autor do mal, responsável por toda a desgraça que existe nesse mundo. O conflito cósmico, o autor afirma aqui na lição do sábado à tarde, ele nos ajuda a compreender melhor essas questões tão cruciais. E muitas delas permanecem sem respostas. E eu tenho mencionado em várias lições, quando em nossa vida nós acumulamos perguntas sem respostas, a tentação de culpar a Deus, de agir em relação a Deus da mesma maneira como o menino Denis agiu em relação ao rei, é muito forte. Fica a motivação do autor e a minha motivação para que quando perguntas se acumularem sem respostas, nós possamos olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Possamos olhar para Cristo no Getsemane, que teve que aprender a aceitar aquilo que ele não podia compreender. Olhar para Cristo na cruz, que ao clamar Deus meu, por que me desamparaste? Não obteve resposta do Pai, a não ser o sacrifício da cruz. Queridos irmãos e amigos, que sejamos fortalecidos ao olhar para a revelação da palavra de Deus, ao olhar para o sofrimento de Cristo na cruz, ainda que não tenhamos todas as respostas, nós entenderemos e saberemos que Deus fez tudo o que era possível para a nossa salvação e para lidar com o mal. Essa é a lição que vamos estudar aqui nesta semana e desta forma colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para a lição do domingo, onde será considerado o texto de João 18:37, mas antes de considerar o texto, o autor faz uma afirmação nesta lição acerca das Escrituras, o que as Escrituras declaram sobre Satanás, dando título ao domingo, Cristo, o vencedor, ou Christus Victor, né? Ele começa a nos lembrar da forma como Cristo se referiu a Satanás, o chamando de o príncipe usurpador deste mundo. E as Escrituras declaram acerca de Jesus que desde o princípio ele foi um enganador. Ele enganou o mundo inteiro, enganou um terço dos anjos, enganou os nossos primeiros pais. Segunda declaração, é ele quem acusa, ele lança acusações contra Deus e nos acusa o povo de Deus diante do Senhor nas cortes celestiais. Terceira declaração, ele é um príncipe deste mundo, mas é um príncipe usurpador. Ele tomou pela mentira o domínio que havia sido dado a Adão e Eva. Embora seja príncipe, é usurpador e tem o seu domínio limitado, não é um domínio pleno, como vimos na lição da semana passada, que teve como título Regras de Engajamento. Assim, essas três características apresentadas aqui na lição de domingo vão estar em contraste com aquilo que que as Escrituras ensinam acerca do Senhor Jesus. Se por um lado você tem Satanás, que é o enganador desde o princípio, é o acusador de Deus e do seu povo, é um usurpador, nós então temos as Escrituras declarando que Jesus veio ao mundo, aí vem o texto de João 18:37, para dar testemunho da verdade. Porque ele, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Segunda afirmação, por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a combinação do amor e da justiça de Deus como uma combinação perfeita. E terceiro, Cristo finalmente destruirá completamente o reino do diabo. Na cruz, o diabo foi derrotado, mas o seu domínio ainda não chegou ao fim. Então, esta vitória de Cristo em duas etapas, primeiramente na cruz, conquistando a vitória, e o tempo que Deus sabe, pelas regras de engajamento, nós muitas vezes não sabemos explicar e nem entender porquê, mas Deus sabe, porque tanto tempo decorridos depois da cruz, para que este domínio do mal seja finalmente posto nele um ponto final. A verdade é que, sendo Cristo o vencedor, sendo Cristo um vitorioso, a palavra de Deus também nos estimula a reivindicarmos a vitória de Cristo como nossa vitória. E pela fé, nós então visualizamos aquele dia em que o mal
já não existirá mais, um ponto final será posto na história de pecado deste mundo. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, nós temos como título a expressão justo e justificador, que vai aparecer aqui nas passagens do livro de Romanos 3, verso 26. E é interessante, prezados amigos e irmãos, o autor nos afirma então que Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo, afirmação da primeira carta de João, capítulo 3:8, e para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, afirmação encontrada em Hebreus 2:14. No entanto, como terminamos a lição do domingo afirmando, a derrota completa do domínio deste domínio provisório do inimigo se dá em duas fases. A primeira já aconteceu na cruz, onde Cristo refutou as acusações de Satanás, e se dará no futuro, quando o mal será totalmente extirpado. O texto de Romanos 3, 23 a 26 e 5, 8 são muito importantes como fontes reveladoras da forma como Cristo destruiu as afirmações do inimigo. Vamos fazer a leitura. Eu vou pedir que a produção coloque aí para nós esse texto. Eu vou, os textos 25 e 26 de Romanos 3, por favor, produção, e eu vou ler o seguinte. Referindo-se à redenção mencionada no verso 24, Paulo continua: a quem Deus, e referindo-se a Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Avançando para o 26, tendo em vista, e aqui vai repetir, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta passagem combinada com Romanos 5:8, que nos diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova, Deus demonstra esse amor. Como vimos, o inimigo afirma que o Criador não pode ser totalmente bom e totalmente justo. Contudo, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ficou demonstrada e manifestada a suprema declaração e demonstração da possibilidade do amor e da justiça estarem juntos, como diz o Salmo, se beijaram, elas se encontraram. Ele fez isso na cruz do Calvário. Após a morte de Jesus, então aqui o autor traz um texto de Desejado Todas as Nações, página 612, que diz assim: Satanás viu que estava desmascarado, sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e perante o universo celestial. Havia se revelado o assassino terrível que ele é. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Eu fiquei, amigos e irmãos, pensando muito nessa descrição de Ellen White, que ao tirar a vida do Filho de Deus, ele perdeu a simpatia, ou seja, até a cruz do Calvário. Para os mundos não caídos havia ainda alguma questão, alguma simpatia e talvez alguma dúvida quanto ao caráter de Satanás e ao caráter de Deus. Foi necessária a cruz para que isso se desfizesse. Novamente, vamos nos lembrar das regras de engajamento e do teísmo cético. Nós vemos apenas uma fração muito diminuta, muito pequena, de tempo e de acontecimentos. Deus, que vê o fim desde o princípio, sabe por que ele age da forma como ele age. Me impressionou muito esse texto, me impressionou muito mesmo. Comentário que segue-se à pergunta 3 nos apresenta que a história da redenção, ela dá amplas evidências para termos a confiança necessária que o Senhor sempre age para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos. Deus leva em conta
todos os personagens envolvidos, o próprio Satanás e seus anjos, os mundos não caídos, os anjos celestiais, a própria Trindade e a nossa terra pecadora, o único ponto do universo que aceitou a proposta de Satanás. Deus leva em conta e ele age de tal maneira, levando em consideração essas regras de engajamento, levando em consideração o seu desejo de que ninguém se perca, o desejo de salvação para todos, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e preferível, dentro daquilo que lhe é possível fazer no grande conflito, levando-se em consideração todos esses elementos. E agora nós iremos, nas lições de terça e quarta, nós iremos considerar dois relatos muito parecidos, um do Antigo Testamento, na terça-feira, outro do Novo Testamento, que poderemos chamar de a parábola da vinha. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando então para a lição da terça-feira, que traz como título Cântico do Meu Amado, nós vamos considerar que em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneiras surpreendentes. No entanto, alguns ainda podem perguntar, será que Deus poderia ter feito mais? Será que Deus ainda poderia ter feito algo diferente para prevenir ou eliminar o mal? O conflito e a história do grande conflito, os relatos bíblicos, indicam que o Senhor agiu, nosso Deus agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio. Isso sempre vai estar em conta e precisa ser considerado. E isto era necessário para que Deus pudesse respeitar todas as suas criaturas. Deus, aparentemente, ele vai agir dentro das restrições morais, como vimos nas regras de engajamento, no contexto dessa disputa cósmica acerca do seu caráter. Não é outra disputa a não ser esta. O caráter de Deus sendo acusado e Deus demonstrando a sua santidade, a sua pureza e a perfeita combinação de amor e justiça, que só poderia ser resolvida por amor, nunca, jamais pela força. O texto, então, agora a pergunta número 4, vai nos levar para Isaías capítulo 5, deixa eu localizar aqui na minha Bíblia, e nós vamos considerar, então, esta parábola da vinha no Antigo Testamento. E os versos, a leitura é muito interessante, eu vou fazer uma leitura rápida. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha que interessante. Isaías é esse personagem, é esse poeta, como profeta, ele também atua aqui como poeta, é ele quem entoa o cântico ao seu amado. Este amado é Deus, o dono da vinha. Ele é que está aqui representado pelo dono da vinha, e a vinha é a representação do seu povo. E num sentido mais amplo, pode ser também aplicado à ampla atuação de Deus neste mundo. E o que o verso 2 nos diz? A maneira como Deus cuidou dessa vinha, ele fez de tudo, tomou todas as providências, ele cercou, limpou, plantou vides, escolheu vides especiais, depois colocou uma torre para vigiá-la, para cuidar dela, abriu um lagar para lidar com seus frutos, e ele esperava que essa vinha desse uvas boas, mas na verdade ela deu uvas bravas, e a tradução original nos leva a entender que deu uvas podres, imprestáveis. A partir de Isaías do verso 3 do capítulo 5, então agora é o próprio Deus quem fala. E mais uma vez vou fazer a leitura. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, eu fiz tudo. Em outras palavras, Deus está chamando os moradores, está chamando o seu povo e dizendo,
meu povo, o que mais poderia, vocês que entendem desse negócio de vinha, de viticultura, o que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? E tendo feito tudo o que eu fiz, eu esperava que desse uvas boas, mas não funcionou, não deu certo. A partir então desse verso, Deus está falando e Ele convida as pessoas, convida o seu povo e nos convida a nós também, para que julguemos entre Ele e sua vinha. No versículo 4, Deus faz uma pergunta fundamental e importante. O que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, ela veio a produzir uvas más? O que mais Deus poderia ter feito para lidar com o problema do mal? Essa é a pergunta levantada. É incrível que Deus chega a pedir a opinião das pessoas. O que mais Deus poderia fazer? Nós temos a convicção, irmãos, que Deus fez tudo o que podia fazer. E mais ainda, que traz alegria e esperança ao nosso coração, ainda que este ponto final na história do pecado e do mal não tenha sido colocado, mas a vitória de Cristo na cruz nos dá a esperança de que um dia Jesus e o nosso Deus vão colocar um ponto final na história de pecado, na história de dor e sofrimento, e nós então poderemos louvar o nome de Deus dizendo: Senhor, o Senhor fez tudo o que era possível. Que você e eu sintamos esta bênção de Deus estar fazendo tudo o que lhe é possível para nos oferecer a bênção da salvação, a vitória sobre o mal e manter-nos com a esperança de um dia desfrutarmos dessa eternidade sem pecados. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Vamos para a quarta-feira, onde vamos considerar a parábola da vinha descrita, contada por Jesus, e vamos lá para Mateus capítulo 21, vou localizar aqui na minha Bíblia, uma versão diferente de Isaías, mas uma versão correspondente que o Senhor Jesus apresentou, registrada por Mateus, capítulo 21, versos 33 até o 43. Então, ali, neste texto agora de Mateus, Jesus agora vai desenvolver o tema de Isaías capítulo 5, lançando um pouco mais de luz sobre o caráter e as ações do dono da vinha e aquilo que ele realizou em favor dela. Eu não vou fazer a leitura, mas a parábola nos dá conta de que um proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e se ausentou, foi para bem longe. No entanto, quando ele entendeu que já era tempo de a vinha ter produzido e dado frutos, ele enviou seus servos, representados pelos profetas, para recolher a parte que lhe cabia desta produção. E os lavradores, o que fizeram? Espancaram esses servos. Finalmente, o proprietário enviou o seu próprio filho, simbolizando Jesus, e eles também mataram, espancaram e mataram. Pensava o dono: vão respeitar o meu filho porque é o herdeiro, mas eles não respeitaram. Pelo contrário, eles disseram: é o herdeiro, vamos matá-lo e assim tomaremos posse da vinha. O que mais poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta pergunta, o que mais Deus poderia ter feito, que é o tema da lição desta semana, vai aparecer aqui também de forma interessante. Veja que depois de Jesus contar esta parte da parábola, então nos diz que Jesus, aqui mencionando, Perdão aqui que eu me perdi, só um minutinho. Tá, agora sim. Verso 40, perdão. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, é a pergunta: o que fará a aqueles lavradores? Pergunta de Jesus, registrado no verso 40. Responderam, veja que a parte interativa da parábola: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Jesus faz a mesma pergunta que fez Isaías: o que mais eu poderia ter feito? E agora ele faz uma pergunta diferente:
O que mais esse dono poderia ter feito? Ou o que ele deixou de fazer para que aqueles lavradores agissem dessa maneira? No entanto, ao fazer a pergunta, aqueles que ouviram a palavra disseram: ele vai eliminar estes lavradores maus, vai fazê-los perecer e vai entregar a outros. Então, permanece a pergunta. Essa demonstração daquilo que Deus fez e de tudo que Deus fez, evidenciada no texto de Romanos 3, que nós ainda vamos voltar na lição da quinta-feira, versos 25 e 26 e 5, 8, o que mais poderíamos esperar de Deus? O que mais Ele poderia nos conceder, além daquilo que nos foi dado, especialmente na cruz do Calvário, porque na cruz Ele nos concede a plena justificação, o perdão completo, porque a cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, sem pisar nas regras de engajamento, sem deixar de levar em conta o contexto em que estas ações deveriam ser executadas, um contexto de amor, de justiça, levando-se em conta o livre-arbítrio de suas criaturas. Se houvesse, faz uma pergunta o autor, outra forma disponível para alcançar este objetivo, será que o Senhor não a teria escolhido? Muitas vezes nós questionamos não o que Deus fez, mas a questão do tempo. Porque esse tempo não é abreviado. E para essa pergunta, vale as mesmas afirmações que eu acabei de fazer nas regras de engajamento. Levando-se em consideração isso, nós sabemos muito pouco dessas regras e sabemos muito pouco das motivações pelas quais Deus as estabeleceu e quais regras foram estabelecidas. O tempo é uma dessas questões. Nós sabemos que ele faz parte dessas regras, mas ao nosso ver, no nosso entendimento, Deus já poderia ter eliminado o mal de uma vez por todas, mas Deus ainda não o fez. E se Ele não o fez, Ele sabe o que está fazendo. Volta a pergunta, o que mais Ele poderia fazer? Se Ele deu tudo, se Ele fez tudo que era possível, isso está demonstrado na cruz. Então, meus queridos irmãos, quando houver alguma dúvida, alguma angústia que surja de nossa parte em relação àquilo que Deus poderia ter feito ainda, ou aquilo que Deus vai fazer, olhemos para a cruz, olhemos para o sofrimento do Senhor Jesus, porque nele, na cruz e no seu sofrimento está a demonstração, a evidência de todo o amor de Deus, de toda a sua justiça, de tudo aquilo que ele poderia fazer, está sintetizado, simbolizado na cruz do Calvário. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado causou não só a nós, mas ao próprio Deus. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada, que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor, ao invés de destruir o mal pela raiz imediatamente, pela força como ele poderia ter feito. Quando lemos Isaías, aquelas letrinhas pequenas que aparecem, 53:4, o autor faz uma pergunta. Quais enfermidades? Porque lá Isaías menciona que Cristo suportou nossas enfermidades, nossas dores. Quais enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? A maior e mais agoniante delas foi a experimentar os efeitos da segunda morte, a morte da separação eterna com Deus, que nós jamais iremos entender, porque nós confiamos e esperamos pela fé ressuscitar na primeira ressurreição e não passar pelos horrores da segunda morte. Mas foi isso que Jesus suportou. O que isso nos diz sobre tudo que Deus fez por nós e a salvação que Ele nos oferece? Perguntas para a nossa reflexão, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. E avançamos assim para a lição da quinta-feira, onde vamos considerar a vindicação do nome de Deus. Em última análise, diz aqui o autor, logo nas primeiras linhas da quinta-feira, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos, pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo do plano da redenção, ficam demonstrados o perfeito amor e justiça de Deus. Elas são manifestadas além de todo e qualquer questionamento.
E eu quero então trazer para a nossa elucidação uma contribuição que apareceu lá no auxiliar do professor, que eu acredito que vai ser bastante interessante, levando-se em conta os textos que aparecem aqui apenas citados e não mencionados, já os consideramos, mas vamos considerá-los com uma ampliação de compreensão mais. Eu até vou colocar a minha Bíblia novamente aqui em Romanos capítulo 3, e versos 25 e 26, e o 5:8. Diz assim o comentário do auxiliar do professor para estes 3 versículos. Deus não só ama o seu povo, como destaca Romanos 5:8, que ele prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Quando um fato, diz o autor, é manifestado, ele é explicitado, podemos reconhecê-lo com mais facilidade. Como já vimos, Romanos 3, 25 e 26, esses 2 versos nos dizem que Deus, por meio do sangue de Cristo, fez a demonstração de que ele é justo. Romanos 5:8 usa um vocabulário semelhante ao descrever a morte de Cristo, utilizando Deus prova o seu amor para conosco. Então, em 3, 25 e 26, a demonstração de justiça. 5:8, a prova do amor de Deus. E este verbo, prova, que ocorre nesse versículo, ele vai transmitir a ideia de apresentar evidências de uma característica ou uma reivindicação pessoal por meio de uma ação. Ou seja, é para demonstrar, é para mostrar. E assim, a Bíblia não apenas, queridos irmãos, não apenas nos convida a reconhecer a demonstrada justiça de Deus, a reconhecer o demonstrado amor de Deus, com base nesses versos, mas também nos convida a proclamarmos esta justiça e este amor. O Senhor convida, conforme acabei de dizer, comentário da pergunta 6, as suas criaturas para julgar o seu caráter, para avaliar o seu caráter, mediante a demonstração, a evidência de sua justiça e de seu amor. E ao convidar-nos para isso, quando os livros celestiais forem abertos, nós então poderemos comprovar e tirar todas as dúvidas, todas as nossas perguntas serão respondidas, todos os nossos porquês serão esclarecidos e todo o mal e todo o bem será evidenciado, ficará patenteado, claramente estabelecido. Compreenderemos por que aqueles que estão salvos e por que aqueles que se perderam. Não restará nenhuma dúvida, nenhuma mancha sobre o caráter de Deus, nenhuma dúvida da maldade de Satanás e do abrigar do pecado no coração daqueles que se aliaram com ele, tanto os anjos como os seres humanos. Deus revela profundo interesse por seu nome, e isso tem a ver com o seu caráter. Por que Deus faz isso? Por que ele revela esse interesse? Não podemos ter, a resposta do autor, um relacionamento profundo de amor com qualquer ser humano ou divino em cujo caráter não confiamos. Ora, se Deus não é confiável, como podemos amá-lo? Se alguém não é confiável, como podemos amar esse alguém? Como podemos nos relacionar com ele? Deus, portanto, ele é vindicado na cruz e por todo o plano da redenção. A cruz é uma parte, é todo o plano da redenção. No juízo pré-advento, esse juízo que nós chamamos de investigativo, o Senhor é vindicado diante do universo que o observa. Mas no juízo pós-advento, durante o qual os salvos irão julgar o mundo, os próprios anjos, o próprio Satanás e os perdidos, Deus será vindicado, pois eles terão a oportunidade de revisar todos os registros e ver por si mesmos as razões pelas quais Deus agiu da maneira que agiu. Os remidos concluirão que todos os juízos divinos sempre foram perfeitamente justos e amorosos. Qual de nós não tem inúmeras perguntas hoje
coleção de perguntas. Nossa vida é uma coleção de porquês. Perguntas sem respostas, para as quais somos convidados a olhar para Jesus, a aceitar mesmo sem compreender. Mas antes que a história chegue ao final, todas essas perguntas serão resolvidas de acordo com 1 Coríntios 4, 5. Eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 4, 5. Vou pedir produção, coloque para nós aí. Diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha que texto lindo, precioso. Destaque, meu amigo professor, esse texto na sua apresentação da lição. E no fim, vamos agora para Filipenses 2, 10. Que texto precioso também. E no final, todos dobrarão o seu joelho. Todos são todos, incluindo Satanás, os seus anjos, os perdidos, os ímpios pecadores e todos os salvos. Olha o que diz aqui Filipenses 2:10, depois daquele texto maravilhoso que narra o sacrifício de Jesus. Ele termina dessa maneira: para que ao nome de Jesus, 2:10 e 11, produção, coloque na tela também, por favor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse será o ápice. Quando Ellen White descreve isso de uma forma impressionante, quando a cidade santa baixar e os ímpios atiçados, que ressuscitaram, agora atiçados por Satanás, intentam um ataque à cidade santa, como que num grande telão vai aparecer todo o grande conflito vai ali ser demonstrado. E então cada ímpio poderá se enxergar, se ver, por que ele fez aquela escolha, por que ele escolheu estar ali onde está, o próprio Satanás. E então, diante de todo o universo, descerá fogo do céu e consumirá o pecado de uma vez por todas, e não haverá mais raiz nem ramo do pecado. Que coisa linda, que lição maravilhosa, que esperança bendita. Que Deus nos abençoe e nos conforte com esta convicção e com esta esperança. E desta maneira, um ponto final na lição da quinta-feira. E para a lição da sexta-feira, eu gostaria que a produção colocasse o texto de Testemunhos para a Igreja, o volume 9, página 223. Que texto precioso que encontramos aqui. Diz assim Ellen White: tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão, então, explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, lembre-se do teísmo cético, apenas um pedaço, uma parte, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis, ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Eu tenho sido muito abençoado com esse texto. Tenho usado esse texto de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223, para consolar pessoas em momentos de perda, em momentos trágicos, em momentos em que restam só as perguntas e onde não há respostas. Que promessa preciosa para nós. E para encerrarmos, o autor ele apresenta aqui 5 questões. Eu vou destacar a número 4 para nossas considerações, somente a 4. No fim, diz o autor, mesmo nossas melhores respostas ao problema do mal são incompletas. O que fazer na prática para nos aproximarmos dos que experimentam sofrimentos e sermos agentes que aliviam o sofrimento neste mundo enquanto aguardamos a solução final e escatológica que só Deus pode trazer para o problema do mal? Essa pergunta nos dá a oportunidade de pensarmos que não somente Deus nos chama para observarmos a demonstração de amor e justiça que Ele fez na cruz do Calvário, para olharmos para o futuro, quando eu até passei batido por isso, quando o seu nome será
reconhecidos, louvado, enaltecido, conforme a menção de Apocalipse. Apenas mencionei Filipenses, mas o texto de Apocalipse, capítulo 15, importantemente, e deve ser considerado 15 e o 19. Deus não só nos convida para reconhecermos a demonstração de amor e justiça, mas sermos agentes, mesmo que não tenhamos todas as respostas, mesmo que em nossa própria vida tenhamos uma coleção de porquês não respondidos. Ele nos convida a olharmos para a cruz, a sermos agentes para diminuir a dor e o sofrimento daqueles que enfrentam as desgraças deste mundo de pecado, e que Deus nos conforte com essas palavras, que terminemos essa lição renovados em nossa esperança de que um dia todo o mal será esclarecido e nós louvaremos a Deus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe para isso. Com esta esperança é meu desejo e oração, e vamos pondo aqui um ponto final, e eu convido vocês para orarmos juntos. Senhor nosso Deus, graças te damos por promessas tão significativas e importantes da tua palavra. Que um dia o mal terá seu fim, tudo será esclarecido e nós o louvaremos e viveremos contigo para todos sempre, livres de todo pecado, de toda mancha, de todo mal. Que o Senhor nos conforte com essas palavras. E se alguém, Senhor, vem sofrendo com perguntas sem respostas, acalma o coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga. Faz-nos agentes para aliviar o sofrimento das pessoas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana.